Você vai iniciar esta aula já compreendendo que para calcular a área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo, a gente utiliza a mesma fórmula, que é base vezes altura. A base de uma figura pode ser qualquer um dos segmentos. Geralmente, a gente escolhe a parte debaixo da figura para chamar de base. Já a altura vai ser aquele segmento que sai da base e vai até o ponto mais alto, formando um ângulo de 90 graus. No caso aqui do quadrado, a base e a altura vão ter o mesmo valor, já que, por definição, o quadrado é aquela figura que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais a 90 graus. No retângulo, é da mesma forma. A base vai ser um lado da figura e a altura o outro lado, que forma 90 graus com a base. Já com o paralelogramo, se o ângulo aqui for diferente de 90 graus, então você pode escolher a parte inferior como base, porém a altura não pode ser a outra lateral, porque não forma 90 graus. Então o que você faz? Você gera um segmento que sai da base e vai até o ponto mais alto, que neste caso eu estou representando por esse tracinho aqui. Então é este tracinho aqui que eu estou chamando de altura. Vai ser esta medida que vai ser a altura do paralelogramo e não a sua lateral, ok? Agora que você já sabe como é que calcula a área, vamos fazer alguns exemplos. Neste exemplo, nós temos esta figura e queremos calcular a área total da figura, essa região sombreada. Para isso, a gente vai usar uma técnica chamada decomposição. Você vai quebrar essa figura em outras figuras que você conhece. Você concorda comigo que eu posso separar essa figura aqui e aí eu terei dois retângulos, um retângulo aqui em cima e outro retângulo aqui embaixo. Eu também poderia fazer outros tipos de divisão. Eu escolhi esta divisão aqui para explicar para vocês. Para facilitar, eu vou chamar este retângulo superior de retângulo A e este outro retângulo aqui embaixo de retângulo B. Aí nós vamos calcular a área do retângulo A, depois a área do retângulo B e vamos somar as duas áreas. Assim, teremos a área total da figura. Como você já sabe, a área de um retângulo é a base vezes a altura. A base dessa figura vai ser justamente 2 metros, que é essa medida daqui até aqui. Então, pega 2 metros, multiplica 2 metros pela altura, no caso, 4. Então, vou multiplicar por 4, vou obter 8. E aí você precisa colocar a unidade de medida. A unidade de medida de área vai ser justamente a unidade de medida aqui do comprimento das laterais da figura, porém ao quadrado, tá? Então eu leio assim, ó, 8 metros quadrados é a área do retângulo A. Para o retângulo B, a gente vai proceder da mesma forma. Pega a base, que é 5, e multiplica pela altura, que é 3. 5 vezes 3 é igual a 15. A unidade de medida é metro, então a área eu escrevo m ao quadrado, sempre assim. Agora, para descobrir a área total, é só você somar o A mais o B, que nós já sabemos que vale 8 com 15. 8 com mais 15 é igual a 23 metros quadrados. Encontramos assim a área total desta figura. Vamos fazer mais um exemplo utilizando a área de um retângulo. Uma parede retangular com 5 metros por 7 metros será toda revestida com cerâmicas, sabendo que o metro quadrado deste revestimento é de R$ 25,50, qual será o valor gasto com cerâmicas para revestir toda essa parede. E aqui nós temos o desenho da parede em seu formato retangular. O problema diz que essa parede mede 5 metros por 7, então aqui ó, eu vou chamar de 5 metros e aqui embaixo eu vou chamar de 7 metros. Eu quero descobrir quanto é que eu vou gastar de cerâmicas para revestir toda essa parede. Então o procedimento é o seguinte, primeiro eu vou descobrir a área da parede. A área nós sabemos que é base vezes altura. No caso, a base do retângulo vale 7 e sua altura vale 5. 7 vezes 5 é igual a 35 metros quadrados. Agora que eu sei qual é a área da parede, vamos descobrir o custo. Nós sabemos que para cada metro quadrado de cerâmicas, gasta-se R$ 25,50. Como são 35 metros quadrados, eu vou multiplicar, então, 35 metros quadrados por R$ 25,50. Efetuando esta multiplicação, você vai encontrar um total
de R$ 892,50. Este será o valor para revestir toda essa parede com cerâmicas. Agora vamos ver como é que calcula a área de um triângulo. Eu vou utilizar duas fórmulas que são muito comuns, que aparecem demais nos problemas. A primeira fórmula é para calcular a área de um triângulo qualquer. E a fórmula é esta, é a base vezes a altura do triângulo dividido por 2. E a segunda fórmula é para calcular a área de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que possui 3 lados iguais. Aqui na ilustração eu estou representando por L esses lados iguais. Quando você tiver um triângulo com 3 lados iguais, então é só fazer L ao quadrado, o valor do lado ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 4. Vamos então fazer alguns exemplos para você ver como é que utiliza estas duas fórmulas. No primeiro problema, eu quero calcular a área desta casinha toda aqui, ó. Veja que a casinha tem um retângulo embaixo e tem um triângulo aqui em cima. Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Primeiro, eu vou calcular a área do triângulo e depois a área do retângulo. Em seguida, nós vamos somar as duas áreas para descobrir a área total. Então, vamos começar com a área do triângulo. Observe que para este triângulo foi dado a base, que é a mesma base do retângulo, que vale 10, e foi dada a altura deste triângulo, sendo 4 centímetros. Então, a fórmula diz que a área do triângulo é base multiplicado pela altura dividido por 2. Substituindo os valores, nós vamos ter a base aqui vale 10, a altura do triângulo vale 4 e vamos dividir por 2. 10 vezes 4 é igual a 40. 40 dividido por 2 é igual a 20. Dessa forma, 20 centímetros ao quadrado. Agora vamos calcular a área do retângulo. A área do retângulo basta multiplicar a base pela altura. No caso, a base vale 10 e a altura vale 6. Fazendo 10 vezes 6, nós vamos encontrar 60 centímetros quadrados. Desta forma, a área total vai ser dado como 20 mais 60, que é igual a 80 centímetros quadrados. Agora, no próximo exemplo, nós temos o seguinte. Calcule a área da figura formada por 3 quadrados de lado 2 metros. Temos aqui 3 quadrados. Cada lado do quadrado vale 2, para todos os quadrados. Com esta informação, já é possível calcular a área de cada um dos quadrados. Se cada lado vale 2, 2 vezes 2, ou seja, base vezes altura, é igual a 4 metros quadrados. Então, já sei que a área dos quadrados vale 4. Somando os 3 quadrados, a gente sabe que nós temos 12 metros quadrados. Para finalizar a área total dessa figura, basta descobrir a área deste triângulo. E observe que o triângulo ele é equilátero, já que ele é formado por lados do quadrado. E todos os quadrados têm a mesma medida. Então, vamos fazer o cálculo aqui embaixo da área deste triângulo. Eu vou chamar de AT, área do triângulo. A área desse triângulo, como você já sabe, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado do triângulo é justamente o lado dos quadrados, valendo 2 metros, então eu vou trocar o L por 2. Vai ficar 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4. Já vou colocar direto o 4, tudo bem? Raiz de 3 sobre 4. Aqui eu tenho um 4 em cima, 4 embaixo. Eu posso cancelar esses 4, já que eu estou multiplicando e depois eu vou dividir por 4, eu posso cancelar. E o resultado aqui fica sendo raiz de 3. Então, o resultado aqui é raiz de 3. A área do triângulo, raiz de 3 metros quadrados. Para descobrir a área total, é só você somar todas as áreas. 4 mais 4 mais 4, que são as áreas dos quadrados, formam 12 metros quadrados. Então, vai ficar 12 metros quadrados mais a área do triângulo, que nós já sabemos que vale raiz de 3. A soma desses dois valores, metros quadrados. Portanto, encontramos aqui
a área total dessa figura, 12 mais raiz de 3 metros quadrados. Esse raiz de 3, se você quiser aproximar para 1,7, você pode somar, e aí ficaria um valor aproximado de 13,7, a área total desta figura, 13,7 metros quadrados. Mas eu recomendo que você deixe assim, porque raiz de 3 é um número irracional. Você nunca vai encontrar um valor exato para a raiz de 3, tudo bem? Agora vamos estudar a área do trapézio. Primeiro, vamos entender o que é um trapézio. É um quadrilátero que possui dois lados paralelos, que é esse Bzinho e o Bzão, e outros dois lados não paralelos, que é estes dois segmentos. Para calcular a área deste trapézio, basta você somar as duas bases, eu estou chamando aqui essa primeira base de base maior e essa outra base aqui ó, de base menor, de Bzinho. Então, você soma as duas bases, igual eu fiz aqui na fórmula, multiplica pela altura da figura e, em seguida, divide por 2. Vamos fazer um exemplo para você entender como é que utiliza essa fórmula. A área de um trapézio vale 180 centímetros quadrados. Sua base maior vale 20 centímetros e sua base menor vale 10 centímetros. Encontre a altura desse trapézio. Então, o que nós estamos atrás é desse valor aqui. Vamos utilizar a fórmula da área. A fórmula da área do trapézio, como você já sabe, é dado por base maior mais a base menor multiplicado pela altura e todo este resultado dividido por 2. Nós já sabemos que a base maior da figura vale 20. A base menor vale 10. Então, acabei de somar as duas bases. Eu vou multiplicar pela altura, que eu não sei, que é A, né? Vamos chamar de A. E o resultado, vamos dividir por 2. Dividindo o resultado por 2, eu encontro a área do trapézio, que o problema já deu, vale 180. Agora, nós vamos simplificar essa expressão. 20 com mais 10 é igual a 30. Então, fica 30 vezes A, ou seja, 30A, sobre 2 é igual a 180. Para resolver esta equação, você pode multiplicar cruzado. Vai ficar 30A vezes o 1, que está embaixo do 180, é igual a 2 vezes 180. Escrevendo aqui na frente, fica assim, ó, 30A é igual a 2 vezes 180, que é a mesma coisa que 360. Para facilitar as continhas, como eu tenho 30 e tenho 360, eu posso cortar esse zero com esse, é como se eu estivesse dividindo os dois lados por 10. E agora, para isolar o A, é só passar o 3 que está multiplicando A para o outro lado. Então, fica assim, ó, o A vai ser igual a 36, aqui, ó, dividido por 3. 36 dividido por 3 é igual a 12. Então, nós acabamos de encontrar o valor do A, da altura, 12 centímetros. O losango é o quadrilátero onde todos os lados são iguais. Então, essa é a característica do losango. Não precisa ter ângulos de 90, tudo bem? Basta que tenha lados iguais para ser chamado de losango. Todo losango ele vai ter uma diagonal maior e vai ter uma outra diagonal que a gente chama de diagonal menor, que eu estou representando por Dzinho, a diagonal menor, e o Dzão, a diagonal maior. Para calcular a área de um losango, basta você multiplicar as duas diagonais e dividir o resultado por 2. Super simples. Vamos fazer um exemplo. O exemplo diz o seguinte: a área de um losango vale 25 metros quadrados. Se a diagonal menor é metade da diagonal maior, encontre a medida de cada diagonal. Então, observe que o exemplo ele forneceu para a gente a área do losango. Ele também passou uma relação. Ele disse que a diagonal menor, que é o Dzinho, é equivalente à metade da diagonal maior. Então, eu posso escrever que Dzinho é a diagonal maior dividido por 2. Perfeito? Temos essa relação. E a outra relação que nós temos é da área, né? Nós sabemos que a área de um losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. E esta área, ele já deu, vale 25. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse Dzinho aqui, ó, por esta relação. Veja que o Dzinho
é a mesma coisa que Dzão sobre 2. Então, vamos pegar esse Dzão sobre 2 e substituir nesta posição para termos aí uma equação com uma única letra. Vai ficar da seguinte forma. A área vai ser diagonal maior, então Dzão, multiplicado pela diagonal menor. Veja que a diagonal menor é Dzão sobre 2. Então, vou colocar Dzão sobre 2. E esse resultado todo dividido por 2. Vou colocar uma barrona aqui, dividido por 2, que é igual a 25. Vamos dar uma simplificada nisso? Veja que Dzão vezes Dzão é a mesma coisa que Dzão ao quadrado. Então, vou fazer aqui em cima, ó. Dzão ao quadrado sobre 2, ok? Então, Dzão vezes Dzão dá Dzão ao quadrado. Aqui embaixo do Dzão a gente tem 1. 1 vezes 2 é 2. Efetuei a multiplicação de frações. Esse resultado todo está sendo dividido por 2. Eu vou escrever a divisão dessa forma, ó, dividido por 2, que é igual a 25. Na divisão, a gente pode multiplicar cruzado também, ó. Eu vou multiplicar Dzão vezes 1, que está aqui embaixo, colocando o resultado aqui, ó. Dzão ao quadrado, tudo bem? Dzão ao quadrado vezes 1 é Dzão ao quadrado, sobre... Agora, eu vou multiplicar o 2 por 2. 2 vezes 2 é 4, então fica aqui embaixo. Efetuei aí a divisão de frações. Este resultado é igual a 25. Mais uma vez, quando você tem uma igualdade, você também pode multiplicar cruzado, igualando aí esses produtos. Então fica Dzão ao quadrado vezes 1 é Dzão ao quadrado, que é igual a 4 vezes 25, vai ser 100. Se Dzão ao quadrado é igual a 100, então Dzão vale raiz quadrada de 100. O quadrado passa para o outro lado, né, como raiz. Raiz quadrada de 100 vale 10. Resultado final, 10 metros. Tudo bem? Este é o valor da diagonal maior. Se eu já sei o valor da diagonal maior, a diagonal menor eu sei que é a metade. Então, eu posso escrever aqui do lado, ó, o Dzinho. O Dzinho vai valer a metade de 10, vale 5 metros. Aí está. Diagonal menor vale 5, diagonal maior vale 10. Para finalizar, vamos ver agora como é que calcula a área do círculo. Antes de aprendermos a calcular a área do círculo, se ligue que o círculo, todo o círculo, ele tem um raio. O raio é a distância do centro do círculo até a borda do círculo, que vai ser a linha da circunferência. Este segmento recebe o nome de raio. Basta ter esta informação que você consegue calcular a área de um círculo. E a fórmula é esta, ó. A área é dada por π vezes r ao quadrado. O π é uma constante matemática, é um número irracional com infinitas casas decimais, e a gente costuma usar uma aproximação para π sendo 3,14. Mas a depender do problema, você pode considerar 3,1 ou até mesmo 3. Tudo depende do problema. No nosso primeiro exemplo, queremos calcular a área do círculo com raio igual a 10 metros. Você já sabe que a fórmula da área é π vezes o raio ao quadrado, então é só substituir esse valor. Então vai ficar π vezes o raio. O raio é 10, então fica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. Então vou escrever 100 multiplicado por π. Então você pode escrever assim, ó, 100π metros quadrados, tudo bem? Se quiser uma aproximação, você pode substituir por 3,14 também. Então, outra forma, né, de escrever seria assim, ó, 100 vezes 3,14. Multiplicando 3,14 por 100, é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Vai ficar 314 metros quadrados. Eu prefiro que você deixe assim, tá? Já que o π é um número irracional. Então, assim, eu acho que faz mais sentido. Segundo exemplo, calcule a área da região azul sabendo que o retângulo tem lados 20 cm por 10 centímetros. Aqui é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai calcular a área do retângulo todinho, como se não tivesse circunferência, e depois você subtrai da área dessas duas circunferências. Então, pegando a área do retângulo e subtraindo as duas circunferências, vai sobrar a área que está em azul. Então, primeiro passo, vamos calcular a área do retângulo. A área do retângulo é 20 vezes 10, que vai ser igual a 200 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área de um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Para descobrir o raio, é só você pensar que
Se o lado do retângulo vale 10 centímetros, esse lado aqui vale 10 e aqui vale 20, então o raio é a distância daqui até o centro. Se tudo vale 10, então a metade vale 5. Então eu já sei que o raio é 5. Substituindo, vamos ter 5 ao quadrado vezes π. 5 ao quadrado é 25, então fica 25 π centímetros quadrados. Se a área de um círculo vale 25 π centímetros quadrados, então a área de dois círculos vai ser 25 mais 25, vai ser igual a 50 π, ok? Então, dois círculos vai ser 25 π mais 25 π, que é igual a 50 π centímetros quadrados. Como eu disse no início, para descobrir a área da região azul, nós vamos pegar a área total do retângulo, que é 200, e vamos subtrair da área dos dois círculos, no caso, 50. Então, ficou 50 π. Então, esse é o resultado, ó, 50 π centímetros quadrados. Com estes exemplos, eu acredito que você compreendeu como é que calcula a área das principais figuras. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, deixar um like. Até a nossa próxima aula. Valeu!